E a rosácea é uma doença pouco conhecida. E aí, quando vê, a gente vê que ela dá na face, né? E nos olhos. Mas existe casos raros, né? E eu queria ver com você quais são esses casos raros. Ótimo, mas antes eu vou pegar um gancho no começo da sua pergunta. Tá. Então, quando a gente diz que a rosácea é uma doença pouco conhecida, eu tô dizendo aqui que ela é pouco conhecida de todos, tá bom, Vanessa? Tá. De nós, médicos e pesquisadores, e da população. E aqui eu quero enaltecer o seu trabalho. Quando você cria um projeto de divulgar as informações, quando você acessa um público que precisa de uma comunicação própria, que precisa receber informação, você está fazendo parte desse trabalho de discutir, de informar. Muitos dos pacientes que chegam a nós hoje em dia ainda não sabem que eles têm rosácea. Então é importante essa divulgação da rosácea. Então fica aqui a minha colocação importante. Ela é prioritariamente uma doença facial. Então a face é o alvo principal da rosácea. Como comorbidade, como um segundo local muito envolvido, a gente tem a região dos olhos, principalmente um acometimento inicialmente conjuntival e depois que não tratado pode evoluir até com a parte de acuidade, que é a capacidade da gente focar, e com a qualidade do sistema ocular. Então, ela evolui também para acometimento ocular. Mas existem casos raros de rosácea extrafaciais, imaginando o olho como uma estrutura facial. Dentre os casos raros, a gente tem a rosácea de couro cabeludo. A rosácea de couro cabeludo, ela é ainda menos compreendida do que a rosácea facial. Na maior parte das vezes eu tenho facial e couro cabeludo. Então, o que dá a dica para pensar em rosácea de couro cabeludo é porque o paciente tem rosácea facial e a apresentação clínica desses pacientes, o que a gente observa, é muito semelhante com o que eu observo na face. Então, eu tenho os vasinhos dilatados, eu tenho um couro cabeludo avermelhado. É muito importante dizer que, tanto para a face, quanto para os olhos, quanto para o couro cabeludo, parte da história é o visível. E a outra parte da história é o sensorial. O que o paciente sente na pele. Nós sentimos tudo na nossa pele, mas essas sensações são delicadas. O paciente com rosácea sente tudo de maneira exacerbada, mais intensa. Então, é mais quente, pinica mais, arde mais, formiga mais. Coça mais. E no couro cabeludo também. Então, a gente tem sensações no couro cabeludo, mas agora, eu não estou sentindo nada. É como se o meu couro cabeludo nem existisse. Para o paciente de rosácea, não. Para o paciente de rosácea, ele estaria aqui sentindo que o couro cabeludo está ardendo, está coçando, está formigando. Então, além do visível, do vermelho, dos vasinhos e das próprias pápulas. Eu ia perguntar isso, tem as pápulas? Tem as pápulas também. A gente observa a sensibilidade alterada. Mas não é tão simples quanto parece, assim, porque existem outras doenças do couro cabeludo, também muito importantes para o dermatologista, que dão pápulas e pústulas. A gente tem a foliculite crônica do couro cabeludo e várias outras. E esses são diagnósticos que vêm em primeiro lugar à nossa cabeça quando estamos examinando. Por isso que ter um paciente com rosácea apenas de couro cabeludo é muito difícil de fazer diagnóstico inicialmente. Precisa de tempo? Precisa de tempo e às vezes você precisa da falha do seu tratamento inicial. Então você fez uma hipótese, não melhorou, e aí você começa a pensar, bom, se não melhorou por quê? E aí você investiga um pouco mais. Mas muitos especialistas em tricologia acreditam que a confirmação exata só venha de uma biópsia. E aí a gente encontra algumas estruturas nessa biópsia de pele que eu não vejo a olho nu e que comprovam aquilo ser uma manifestação de uma rosácea de couro cabeludo. Tá, mas assim, você falou da biópsia, mas não é para dizer, a biópsia não diz que é rosácea, ela elimina as outras doenças, não é isso? Existem algumas peças-chave que eu posso encontrar numa biópsia de couro cabeludo que me dão
dicas importantes para a rosácea, me direcionam. Por exemplo, uma grande quantidade de Demodex presente na biópsia, uma dilatação permanente dos capilares e o encontro de determinadas estruturas chamadas de granulomas. Então isso já vai fechando um certo quebra-cabeça que não acontecem nas foliculites e que me ajuda ao diagnóstico de uma rosácea de couro cabeludo. Mas, de modo geral, não é tão simples. Se o paciente tem a rosácea facial, está numa crise e refere que o couro cabeludo tem sintomas, aí é mais fácil. Aí você consegue pensar mais facilmente nisso. Eu teria só no cabelo ou tem que ter face e cabelo? Então, na maior parte das vezes, você tem o quadro misto. É comum o paciente ter facial e evoluir para couro cabeludo. Numa menor parte das vezes eu posso encontrar em couro cabeludo, principalmente naqueles pacientes que são calvos, porque o nosso cabelo ajuda na proteção à radiação ultravioleta, que é um fator de proteção para a rosácea. Nos calvos e naqueles que não usam fotoprotetores, eu tenho esse fator radiação ultravioleta constantemente impactado na pele, e por isso eu posso ter essa apresentação muito típica, mas muito rara. Bora, rosadinhos, etc. e talk?